Em nosso estudo de hoje é a lição 93 do livro Palavras da Vida Eterna, Serviço e Inveja. A caridade não é invejosa, palavra de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Muitos companheiros asseveram a disposição de ajudar em nome da caridade. Entretanto, para isso, exigem os recursos que pertencem aos outros. Querem amparar os necessitados, mas dizem aguardar vencimento igual ao do colega que lhes tomou a frente na organização de trabalho. Declaram-se inclinados ao socorro de meninos desprotegidos. Alegam, todavia, que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem casa semelhante à do amigo mais próspero. Afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre. Interpõem, no entanto, a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição antes deles. Expõem a intenção de escrever na difusão da luz espiritual, contudo, somente entrarão em atividade quando dispuserem da competência de quantos já despenderam larga parte da vida na estruturação da palavra escrita. Se aspiras a servir o bem, não te detenhas na cobiça expectante a pedir que a possibilidade dos outros te passe às mãos. A caridade não é invejosa, façamos a nossa parte. É muito interessante, né, a gente analisar um texto desse do Emmanuel, porque a gente para ver assim, uma grande obra. Ela começa por um tijolo e às vezes a gente olha aquela suntuosidade da obra e a gente até despreza a quantidade de tijolos que foram empregados, né, naquela edificação, mas começou tudo com um tijolo. E uma vez a gente ouviu, né, do nosso querido Leopoldo Machado, que é um dos espíritas mais atuantes aí do século XX, ele falava o seguinte, ele falava, olha, tudo começa com o primeiro passo. É uma frase óbvia, mas é uma frase que, principalmente no campo do trabalho, as pessoas elas ainda têm uma dificuldade muito grande em entender isso. Fala assim, não, mas Leopoldo Machado, olha o trabalhador que ele é. Não, mas ele é um trabalhador que ele começou também do zero, com o primeiro passo. E é até interessante, né, que uma vez ele contou para a gente, isso está registrado na sua biografia, que ele marcou uma festa na casa dele na década de 40, ainda do século XX. Ele marcou uma festa na casa dele, e você imagina só, quando chegam as pessoas na festa, não tem bebida, não tem salgadinho, comida, não tem nada, não tem suco, não tem nada. Aí ficou um olhando para a cara do outro, daqui a pouco me chega o Leopoldo Machado todo sujo, com um montão de saco branco, aquele saco de farinha de feira, então estava todo sujo de farinha, e ele falou, obrigado por vocês terem vindo à minha festa, nossa festa vai ser o seguinte, nós vamos para a rua pedir doação para o Lar de Jesus, que era uma instituição recém-inaugurada que recebia idosos e crianças órfãs, e foram para a rua. Ele conta que o primeiro endereço que ele bateu, quando ele falou para que era, ele tomou uma cusparada no rosto. A pessoa teve a coragem de cuspir no rosto dele. E naquele momento ele se secou, foi para outro endereço e falou, eu estou no caminho certo. É essa que é a dificuldade aí, que todo mundo que quer praticar a caridade de alguma maneira, ela vai ter. E aí ele começa fazendo. Então o que acontece? A gente está sempre aconselhando as pessoas, escolham aquilo que você tem vontade de fazer. É bom que, né, nesses trabalhos voluntários a gente não vá logo fazendo coisas que estejam fora do nosso gosto, fora da nossa capacidade. Estou querendo dizer o seguinte, qual é o talento que você tem? Seu talento é para cozinhar? Vai cozinhar. Seu talento é para limpeza? Vai para limpeza. Seu talento é para relacionamento pessoal? Vai para o relacionamento pessoal. A escolha é livre, né? A semeadura é livre. Escolhe o que você quer fazer, o que você tem mais afinidade, porque você escolhendo o que você tem mais afinidade, você vai fazer bem. Você vai fazer com prazer, vai fazer com gosto, principalmente daqui a pouco sentindo, através da causa e efeito, que a gente sempre vai sentir, mesmo que tenha ingratidão logo de cara, igual o Leopoldo Machado teve, né? Todos nós temos um momento como esse. Porque a gente, né, esquece até, eu nem lembro, assim, só se forçar aqui a memória vai lembrar algum caso, mas não vale a pena lembrar esses casos. Todo mundo tem a ingratidão. Mas logo em seguida a gente começa realmente a se dedicar ao trabalho, né? Mas todo mundo vai ter essa dificuldade. A dificuldade maior é você sair da inércia. Por quê? Porque você está acostumado aqui na Terra
a só fazer algum serviço se tiver contrapartida, né? Você está sendo criado pelos pais e os pais estão exigindo, eu estou te sustentando, eu estou te educando, aqui você vai ter que lavar a louça, ali você é obrigado, aqui você vai ter que arrumar a casa. Quando você sai dali, não, se eu for lavar a louça e arrumar a casa para alguém, vai ter que ser assalariado, pago, tem que ter uma vantagem qualquer. A gente está acostumado dessa maneira. E de repente a gente vem para os trabalhos voltados para a caridade, a gente vê, ali não tem paga nenhuma. Aliás, até a ideia é essa, né? Sem exigir nada em troca, nada mesmo. Às vezes não é valor financeiro, mas é prestígio, é alguma coisa. Olha o texto que o Emmanuel traz para a gente. Ele diz que muita gente quer trabalhar, mas eles exigem os recursos, fazem comparação com outras pessoas. Eu conheço gente que, por exemplo, vai fazer palestra. Todo lugar que ele vai fazer palestra, ele aproveita e dá uma doação generosa. E é uma doação generosa, que a gente sabe que é, né, dentro da realidade do brasileiro, para cada casa que ele vai, ele dá uma doação generosa. Legal. Se eu puder fazer isso um dia, eu faço. Não, mas se eu não puder, eu vou fazer aquilo que tiver no meu alcance. É uma opção dele, né, fazer dessa maneira. Então, olha o que o Emmanuel fala para a gente. Dizem aguardar vencimento igual ao do colega que tomou a frente na organização de trabalho. Ele está fazendo isso porque ele ganha bem. Será que é por isso? Aí o outro fala assim, quando tiverem uma casa igual a daquela do amigo próspero. Minha casa não é dessa maneira. Eu não consigo fazer o trabalho dessa maneira. Depois ele fala assim, afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé, mas fala assim, interpõe, no entanto, a condição de desfrutar de autoridade. Então, veja bem, recurso financeiro, casa, autoridade. O dia que eu tiver isso, aí eu vou me dedicar ao trabalho da caridade. Ou então, ele vem falar, expõe com a intenção de escrever. Emmanuel, com certeza, eu estava ali também alimentando o Chico Xavier, né, nesses textos, falando, contudo, somente entram na atividade quando dispuserem de competência, de quanto já despenderam larga parte da vida. A pessoa não quer arriscar escrever logo de início. A gente para ver o trabalho de psicografia do Chico e do Divaldo. Para pegar os dois, a grande maioria, né, dos médiuns sérios, eles falam que eles ficaram 4 anos psicografando, até que chegou o Emmanuel, hoje o Joana de Ângeles, para um e para outro, falou, rasgue tudo, que tudo isso foi exercício. A partir de agora é que a gente vai começar a trabalhar de verdade. Eles jogaram tudo fora mesmo e começaram a fazer o trabalho deles. Então, gente, é questão de tomar coragem de dar o primeiro passo. Vamos dar o primeiro passo? Eu vou lembrar para vocês que quando a gente pega esses vídeos aí no YouTube de fila quilométrica, porque era fila quilométrica mesmo, que se formava em Uberaba, movida pelo Chico Xavier. As pessoas falam assim, meu Deus, o Chico Xavier fazia isso tudo? Claro que não. Ele incentivou e contou com a ajuda de muita gente. Chico Xavier ganhava salário mínimo, gente. Chico Xavier trabalhava no Ministério da Agricultura e falava que o salário dele, já que ele não casou nessa encarnação, dava para ele manter a vida dele, os proventos dele ali, né? Principalmente Uberaba, porque ele já tinha aposentado. Ele aposentou no ano de 1959. Então o que acontece ele não ganhava aquilo tudo, não, mas as pessoas se sentiam na obrigação, né, de retribuir de alguma maneira o benefício que receberam dele e faziam suas doações. Então ele falava, ao invés de fazer a doação, me doa pão, então me doa alimento. E chegava, contava com grupos grandes de trabalhadores e botava todo mundo para trabalhar, para entregar aqueles bens ali. E, gente, o nosso grupo, sem ter muito sacrifício, nós fizemos trabalhos parecidos, só pelo fato de contar com a boa vontade das pessoas. Um trabalho que a gente faz na nossa casa, que ele ficou paralisado principalmente por conta da pandemia e o retorno da pandemia, mas a gente atendia 1.500 crianças. 1.500 era o mínimo, sempre passava, já teve ano que passou de 1.600 crianças para entregar um kit. O trabalho que dá, né? Você primeiro fazer o cadastro das crianças, depois arrumar o número de padrinhos, depois ir pegar o presente que os padrinhos compraram, organizar e montar o evento do dia, fila na rua, quarteirões. A gente olhava e falava, olha só como é que faz, só ter boa vontade, né? E todo mundo sem tempo, todo mundo sem dinheiro também, mas conseguimos fazer esse trabalho. Vamos dar o primeiro passo.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.